Oi pessoal, tudo bem? Olha só outro pássaro aqui para vocês. Eu não sei o nome desse pássaro, gente, porque de onde eu tirei a imagem natural, no Google não estava falando o nome. Mas eu achei ele tão bonito, as cores tão lindas, que é preto, vermelho, essa parte branca, sabe? Então acho que dá um contraste assim muito bonito. E como eu vou colocar uma hortênsia de cada lado aqui, do lado dele, então a primeira coisa que nós vamos fazer nesse projeto é marcar com a misturinha de rústico e branco, bem suave. Nós vamos marcar esse espaço, só pra gente não se perder e saber que tem uma hortênsia aqui de cada lado, tá? Só uma sujeirinha, ó. Assim o desenho fica completo. Aí depois, quando formos fazer a hortênsia, vamos colocar a cor certa, tá? E do lado de cá, eu imagino também uma hortênsia aqui, ó. Tá? Uma sujeirinha. A gente já deixa marcado. Olha lá. Podemos até pôr uma folha aqui, né, gente? Tem a folha no stencil. Esse stencil faz parte da minha coleção, tá? Só para vocês saberem aí, se vocês não tiverem, é só comprar lá no site. Tem aqui umas folhas, podemos colocar, né? Só para marcar. Foram duas folhas aqui, uma aqui e outra aqui escondidinha por trás do pássaro. Agora, tendo o desenho completo, o que nós vamos fazer? Esfumaçar. E aqui em cima eu vou usar um stencil também de letras, aqui, exatamente aqui, ó. Mas primeiro eu vou esfumaçar e isso aqui eu vou deixar por último, tá? Então vamos lá separar as tintas? Separei aqui verde soft, verde pinheiro e o clareador. Então o primeiro passo com pincel pituá. Vocês sabem que o meu clareador já está misturado com glitter de poliéster, né? Então fica tudo brilhando conforme a gente vai esfumaçando e trabalhando aqui. Fica tudo bonito. Então, em volta da hortênsia, nós vamos colocar o verde soft e esfumaçar. Movimento circular, né? Sempre com clareador para esticar a tinta, deixar bem suave. Vou fazer isso, gente, tudo aqui em volta, ó, tá? Primeiro com o clareador. Esfumaça. Aí depois você entra com verde soft ou verde da sua preferência. Aí nós temos tantos verdes bonitos, um verde kiwi também fica bonito, tá? Prontinho. Agora com verde pinheiro, nós vamos escurecer os cantinhos, né? Aqui próximo às folhas. Pincel número 4, cortado e lixado. Então, todo esse espaço aqui, olha, é mais escuro.
tá? Cuidado aqui com os pezinhos. Então aqui é mais profundo mesmo. Não tenha medo de colocar tinta. Eu vou preencher tudo aqui direitinho, tá? E aqui, ó, quando você escurece, você vai saindo com um movimento circular. Não sai muito. É que nem o tucano que nós fizemos, né? Só um pouquinho nos cantinhos. E vai disfarçando aqui até terminar em nada. Todos os cantinhos têm que ser feitos assim, ó. Escurece e aqui com movimento circular você finaliza. Aqui no cantinho, movimento circular, até terminar em nada, com a mão bem leve, tá? Então, todos os cantinhos nós vamos escurecer. Esse cantinho aqui entre as folhas, aqui em cima, ó, também. Vamos deixar um pouquinho mais escurinho. E vai suavizando, deixando mais suavezinho. Pituar é melhor para esfumaçar, né? Os cantinhos aqui da hortênsia, deixar tudo assim, mais verdinho, né? Verde pinheiro. Aí, ó, com pituá fica mais discreto ainda. Melhor. Que o espaço aqui é pequeno, não dá nem para entrar o pituá, né? Mas saindo fora, tranquilo. Aqui temos a hortênsia e as duas folhas. Então vamos escurecer por baixo da hortênsia. E aqui a gente sai também com o pituá, tá? Sempre um pouquinho de verde mais escuro. Aí termina em nada, bem suave. Agora eu vou separar as tintas pra gente preencher o pássaro. Por que o pássaro? Porque ele está por baixo desse galho aqui, né? Então vamos primeiro fazer o que está por baixo, depois o que está por cima. Eu separei aqui cinza, vermelho tomate e preto. Olha que cores lindas aqui, gente. Depois vai entrar o branco, vai ficar bem bonito. Então essa parte aqui, ó, do peito dele, nós vamos passar o vermelho tomate.
até aqui, ó, próximo ao bico. Pincel número 4, cortado lixado. Não precisa fazer certinho aqui, retinho, você pode desfiar. Exatamente como eu estou fazendo, ó. Às vezes a gente quer deixar tudo certinho, certinho e não fica natural depois, né? Então vamos desfiar, porque as penas são desfiadas mesmo, né? Então o fundo a gente já deixa assim, certinho. Tá? Então toda essa parte aqui é vermelho. E aqui embaixo também, ó. Também é vermelho. E essa parte aqui, ó, é cinza, porque na verdade vai ser branca, mas todo branco, toda a pintura que a finalização é branca, nós temos que colocar uma cor por baixo. Então aqui eu escolhi o cinza mesmo, então eu vou passar o cinza por aqui e aqui. Já mostro para vocês. Ficou assim, gente. Vermelho, aqui vermelho também, cinza. E agora com preto nós vamos preencher a cabeça, né? O bico também é preto, mas a princípio eu não vou mexer nele. Deixa ele aí que depois com calma a gente volta preenchendo com preto e aqui iluminando com branco. Então a cabeça dele é toda preta, tudo aqui, ó. O olho inclusive também é preto. Mas pra gente não perder o olho, deixa ele por último também. Então aqui nós vamos passar preto nas asas, nesse peitinho dele aqui também, tudo preto, né, ó. Tudo aqui a gente vai passar preto. O olho realmente fica complicado se você cobrir tudo, depois a gente tem que achar. E aí pode ficar torto, ficar feio, né? Então deixa a princípio só marcadinho aqui. Pincel número 4. Ó, desfiado, nada de certinho. Pode passar 2 demãos de preto, intercalando a secagem, porque precisa fechar bem a fibra do tecido, tá? Vem até aqui, ó, pretinho. E aqui também, ó, não precisa deixar certinho, vai desfiando. Asinha toda.
da preta aqui embaixo também, ó. Tá? Vamos pintar, preencher o fundo. Enquanto ele vai secando, nós vamos passar um fundo aqui nas folhas, em todas elas, com verde pistache. Eu acho interessante também, gente, essa forma de pintar. Fazer todo o fundo primeiro e depois voltar fazendo os acabamentos, tá? Tipo, você tem aí quatro vídeos para pintar, né? 4 projetos. E um de cada vez demora muito. Então você aproveita as tintas que já estão na mesa e faz o fundo de tudo, de todos eles, deixa o fundo pronto como tá aqui assim, esse fundo assim. E depois você volta preenchendo e dando acabamento. Eu acho bem mais rápido e produtivo. No caso de você ter muitos para pintar, né? Então você pode fazer assim, ou fazer parte por parte, fazer o pássaro primeiro, dar o acabamento nele, depois preencher as folhas, depois fazer a hortência, mas esse nós vamos fazer diferente, nós vamos fechar todo o fundo e depois nós vamos fazer o acabamento, tá? Então, folhas verde pistache, ó, todas essas folhas aqui, inclusive essas aqui também. Vamos preencher tudo com verde pistache, tá? E o fundo da hortência, nós vamos fazer violeta com umas manchas com vinho. Vai ficar um borrão com essas duas cores misturadinhas, ó, um pouco de cada uma. Nós vamos fazer esse fundo aqui, tá? Assim a gente já deixa tudo preenchido e voltamos com o acabamento, fica bem mais rápido e bem mais fácil, tá? Então vamos lá preencher tudo. Eu vou começar a preencher as folhas, depois eu venho aqui para as hortênsias, dessa maneira como eu estou fazendo, um pouco de cada cor, matizando, misturando as duas cores, né? Mas na parte de baixo aqui, vinho, e aqui na parte de cima um pouco mais de violeta. Tá certo? Vocês entenderam direitinho? É só preenchimento de fundo, tá, gente? Só do fundo. Já já a gente vai fazer o acabamento. Olha, gente, passei aqui rústico nos galhos, né? Ele vem até aqui. O pezinho eu passei preto. O olho aumentei aqui com preto, mas não perdi o contorno. Olha, está aqui. Eu reforcei com lápis, né? Então dá para aparecer bem. E o bico com cinza. Agora sim tudo está preenchido e nós vamos aguardar a secagem para começar todos os acabamentos, tá bom? Então vamos fazer o acabamento começando pelo pássaro mesmo. Nessa parte vermelha aqui, vamos com púrpura, dando umas manchas, fazendo umas manchinhas. Aqui também, ó. E algumas manchinhas no peito. Porque nós vamos usar o vermelho fluorescente para iluminar mais ainda. Então é bom ter uma sombra por trás. Um pouquinho de vinho.
E com o vermelho fluorescente, nós vamos fazer umas peninhas pequenininhas, fininhas. Eu tô com o pincel número 4, tá? Não precisa usar o zerinho, a não ser que você esteja fazendo uma versão bem pequenininha, né? Um tamanho pequenininho, aí é necessário o pincel zerinho. Mas para esse tamanho de pássaro aqui, não há necessidade, só o cantinho do pincel número 4 você já consegue um efeito. O mesmo nós vamos fazer aqui embaixo. Um pouquinho de púrpura. Um pouquinho de vinho. Tá tudo sequinho aqui embaixo, tá? Então fica bem fácil para trabalhar. Umas manchinhas com púrpura. E com fluorescente. Umas luzes. Certo? Agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Esse cinza, que na verdade não é cinza, é branco. As luzes com branco. Vou usar o mesmo pincel, número 4, deixa eu lavar aqui. E vamos começar as peninhas com branco. Vai desfiando assim, olha. Depois a gente pode até ajudar com o pincel zerinho para deixar bem fininhas, né? Leva a tinta sempre no cantinho do pincel, tá? Porque aí você consegue fazer traços mais fininhos. E aqui embaixo também, ó. Isso é fundo ainda, tá, gente? É um acabamento, mas ainda não está pronto. Eu vou ainda mexer aqui. Deixar mais clarinho, né? Ó, vem por baixo aqui também. Depois a gente arruma, ó, esse galho aí.
E com o zerinho, a gente puxa umas peninhas mais fininhas. Tanto no branco como no vermelho. Depois que você terminar de puxar essas peninhas aqui, aí nós vamos voltar aqui com o vermelho intercalando, tá? Já já vocês vão ver. Aí com vermelho tomate, puxar mais umas peninhas aqui. Pode entrar um pouquinho no preto aqui para formar também as peninhas, né? Deixa ele bem arrepiadinho. E com vermelho, vamos intercalar também, ó. Deixar bem natural. Então, tanto você vai com branco para cima, como você vem com vermelho para baixo, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Branquinho. E o vermelho entrando suavemente aqui, ó. O pezinho dele é só contornar aqui em volta, ó, e depois fazer uns tracinhos. É bem simples de fazer, não tem segredo, tá? Com branco. Agora vamos mexer nessa parte preta, vou separar as tintas. Aqui, gente, no bico, eu vim com cinza e marquei aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Ficou bem discreto.
Não quis colocar branco, senão ia ficar muito fora. E agora nós vamos fazer a iluminação das penas, desfiando, ó, com cinza. Vai com um pincel bem velhinho, número 4, que você consegue. Até aqui, porque aqui já... Sempre no cantinho do pincel. E vai tirando umas peninhas. Em volta do olho com marrom, pincel zerinho. Deixa bem redondinho, né? E dentro a luz com branco. Certo? Nós vamos fazer a asa com cinza, cantinho do pincel. Vamos dar uma puxadinha assim, olha, de baixo para cima. Umas mais redondinhas. E aqui umas penas mais longas. Elas vêm até aqui, um pedacinho. E aqui, umas penas também bem compridinhas. Fácil, né, gente? Bem simples, né? Agora com zerinho, vamos arrumar, deixar bem direitinho aqui
os contornos, né? Fizemos rapidinho esse pássaro, hein? Na sequência, nós vamos fazer as folhas que estão por trás aqui do pássaro, né? Sinto falta de uma luz aqui, ó. Pronto. Então eu vou separar as tintas das folhas e já vamos pintar. Separei para as folhas branco, verde oliva, verde pistache e verde pântano. Então, de um lado da folha, nós vamos escurecer de dentro para fora. Pincel, eu tô com o pincel número 8, que essas folhas são bem grandes, né? Então, de dentro para fora você escurece. Aproveita que o pincel tá sujo e vai fazendo de duas em duas, assim você ganha tempo, tá? Então, vem aqui de dentro para fora, deixando sempre uma nervura do verde pistache. Então dá para fazer 3 pinceladas, ó, para dar a sombra, né? Escurecer um pouco. Um pouquinho de verde pistache só para finalizar aqui a pontinha. E do outro lado, com branco, nós vamos fazer as luzes da mesma forma, ó. Vem aqui. Acabou a tinta, pega mais tinta. Vamos fazer a outra do mesmo jeitinho. As folhas das hortênsias, elas são grandes, por isso que essa aqui está grandona desse jeito. Elas são assim mesmo. Pronto, ó, 3 pinceladas. Aí de um lado, o lado que nós passamos o branco, podemos puxar de fora para dentro o verde oliva, só para tonalizar, deixar ela mais bonita. De fora para dentro. E desse lado aqui, ou você ilumina com o próprio verde pistache, ou você ilumina com branco. São as duas cores que combinam aqui, que fica bem bonito, ó. O branquinho. Cuidado para não levar muita tinta lá para dentro, porque aqui é a sombra, né? Nós temos que deixar a luz só nas bordas. Aí com verde pântano, fazemos a nervura. Pode ser com zerinho também, tá? E o zerinho, ele serve aqui para você fazer uma ondulação, um contorno, um enfeite, né?
que dá um charme, e aqui as nervuras. A outra do mesmo jeito, o lado que nós clareamos de dentro para fora, nós vamos escurecer com verde oliva de fora para dentro. E depois, gente, que secar essa fase aqui da folha, nós vamos maquiar. O que é maquiar? É realçar as sombras e luzes. Então, depois que estiver tudo sequinho, aí nós vamos voltar com a tinta aqui, olha, e puxar mais branco para cá, arrumar direitinho essas curvas aqui, mas sempre com bastante delicadeza para não deixá-la muito marcada também, tá? Olha lá, de fora para dentro. Dá uma esfumaçadinha, limpa o pincel, pega mais tinta. Pronto. Só na bordinha mesmo. Podemos fazer uma dobra aqui, para dar uma delicadeza nela. Pincel zerinho. Verde pântano. Nervura, já ia me esquecendo aqui. Tá? É isso aí. Eu vou fazer as outras que faltam do mesmo jeitinho que nós fizemos essas duas aqui, tá? Para depois, na sequência, seguirmos com as hortênsias. Bem, gente, agora nós vamos fazer a hortênsia. Tá bem sequinho aqui embaixo. Vamos encaixar, olha, de acordo com o risco que estava embaixo. Separei azul caribe, branco e vinho. Então, a parte de cima aqui, nós vamos fazer com o azul caribe. Só esfumaçar que as florzinhas vão aparecer lá por baixo, tá? Acabou a tinta, pega mais. E vamos esfumaçando. Tira sempre o excesso da tinta, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. E a parte de baixo nós vamos com vinho e uma isca de branco. Então ela vai ficar mais clara, ó. Faz uma misturinha, né? No próprio pincel, ó, um pouquinho de cada um e tira o excesso no paninho. Eu gosto de dar 2 demãos nas flores, eu acho que elas ficam mais bonitas. Mas eu vou levantar só um pedacinho pra gente ver como é que tá ficando. Olha que legal. Fica bonito, né? Então vamos lá. Mais uma demão. Espera um pouquinho a secagem. Vem com azul caribe e esfumaça. O mesmo eu vou fazer com a outra hortênsia aqui desse lado. Encaixar direitinho a flor. Aí. E começar com o azul caribe, a parte de cima aqui, ó. E a parte de baixo, a misturinha do vinho com branco. Então, vamos terminar essa daqui?
E agora com branco, em algumas pétalas, só na bordinha, ó, vamos dar um toque de branco para iluminar. Vem aqui assim na bordinha, cantinho do pincel, número 4. E ilumina. Olha como que já fica diferente, como ela fica muito mais iluminada, um pouquinho de branco. Não precisa ser em volta dela, da pétala toda, você pode fazer só uma parte, ó, que nem aqui, ó, faz só esse pedacinho. Isso em todas que você quiser que realce mais. Principalmente essas que estão completas, ó. 4 pétalas, tá vendo? Essas chamam bastante atenção, então a gente pode iluminar mais. Um pouquinho só, tá? Vai saltitando, escolhe outras pétalas para poder arredondar e iluminar mais. Tem que ser um pincel pequeno, do tamanho da pétala, né? Senão vai borrar. Vou fazer o outro buquê também, mas antes de finalizar esse buquê, aqui no miolinho, ó, uma bolinha amarelinha, amarelo ouro, todas as bolinhas. Já mudou, né, gente? Olha como que ficou bonitinha. Tá? Então eu vou fazer mais algumas aqui, só para dar uma iluminada. E já vou fazer esse outro buquê, tá bom? Aí voltamos para decorar com stencil. Eu tenho um stencil aqui com palavras fraternidade, amor, lealdade, fé, luz, alegria, paz, esperança. Então eu acho que vai ficar bem legal aqui nesse cantinho, é uma imitação de uma folha de caderno. Então eu peguei o verde pântano, tirei o excesso e vamos esfumaçar. Na verdade, meu pincel estava sujo e ficou cinza. Vamos caprichar aqui no verde pântano. Vai com a mão leve, porque letras é mais perigoso ainda de borrar por baixo. Então vai com cuidadinho. Coloca uma fita crepe aqui para ele não se mover. Coisa que eu não fiz, mas tem que fazer. Verdade, gente. Na correria aqui eu acabo esquecendo o passo a passo, mas é importante, principalmente por se tratar de letras, né? Então a gente tem que ir com mais cuidado. Então eu vou esfumaçar todo esse, inclusive aqui em volta, ó, a folha de caderno também, para dar essa impressão, né? De que é uma folha. Então, vai esfumaçando, movimento circular.
Vamos ver como é que tá ficando aqui. Difícil trabalhar nesse tecido, gente. Ele é grosso e a tinta não penetra muito bem. Dá uma diluída na tinta para ficar mais fina, para poder conseguir esfumaçar. Que ele é uma lonita, né? A lonita é uma trama mais áspera. Pronto, é o melhor que dá para fazer nesse tecido, gente. Eu tenho também borboletas, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Galhos, deixa eu achar um galho. Olha esse galinho que charmoso, gente. Tanto a folha de caderno como o galho e as hortênsias são stencils da minha coleção, tá? Então a gente aproveita em diversos projetos aí. Não é só uma vez, não. Essa é a bondade do stencil. A gente vai encaixando onde ele fica melhor, né? Olha lá. Então eu coloquei aqui embaixo, coloquei aqui. Deixa eu ver se precisa de mais. Mais galinhos. Só umas folhinhas aqui. E você pode usar só parte do stencil, você não precisa usar todo o galho, né? Você pode tirar só umas folhinhas. Olha lá. Aqui também, ó, uma folhinha. Aqui no meio que tá vazio. Dá pra colocar também. E onde você desejar, aonde você quiser colocar, você vai encaixando aí que vai ficar bem bonito, tá? Eu vou tirar aqui o trabalho da madeira e já mostro pra vocês. Olha só que bonitinho ele ficou, gente. Ficou fofo, né? No meio das hortênsias. Acho que ficou uma gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos pro próximo e último vídeo de pássaro com flores. Tchau, tchau. Beijo.